Bom dia, meu nome é Sara Andréa Costa de Noronha Lô e estarei apresentando meu plano de aula. Será realizada na Escola Municipal A Alegria de Brincar. Professora Sara Andréa Costa de Noronha Lô, componente curricular Geografia, segmento turma 4º ano do ensino fundamental, carga horária 2 horas. Objeto de conhecimento, campo temático, o sujeito e seu lugar no mundo. Território e diversidade cultural, processos migratórios no Brasil, campo temático, conexões e escalas, relação campo e cidade. Habilidades trabalhadas, selecionar em seus lugares de vivência e em suas histórias, familiares e ou da comunidade, elementos de distintas culturas, indígenas, afro-brasileiras de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas, etc., valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, estadual, regional e brasileira. Competência: reconhecer o território e a diversidade cultural de sua cidade, compreender os processos migratórios no Brasil, campo temático, conexões e escalas, relação campo e cidade. Situações didáticas: aula ilustrada através de mapa. Recursos: datashow, notebook. Avaliação: elaboração de um desenho de um mapa. Temos as referências. Muito obrigada. Vanessa Prado da Fonseca Carvalho, e estamos aqui com a disciplina de estágio curricular supervisionado dos anos iniciais do ensino fundamental. E a gente vai falar um pouco sobre o plano de aula, né? O meu plano de aula, componente curricular é a disciplina de matemática, né? O segmento ano é 4º ano, com a carga horária de 50 horas aula. Plano de aula, né? Quem é a professora? Vanessa Prado, componente matemática, turma 4º ano, carga horária de 50 minutos. Qual é o objeto de conhecimento? Resoluções de situações, problemas de adição no contexto do jogo, né? Então, a gente vai utilizar o jogo para aprimorar essas situações, problemas. Habilidades a serem trabalhadas, né? De acordo com a BNCC, o código EF01MA07, compor e decompor números de até 2 ordens, né, por meio de diferentes adições, com suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e desenvolvimento de estratégia. E também o código EF01MA08, que é resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até 2 algarismos, com o significado de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens ou material manipulável, tá? Utilizando estratégias de forma de registros pessoais. A competência, né? O que ele vem a ter, o que as crianças vão ter. Valorizar o conhecimento de problemas e aprender a juntar, acrescentar e comparar, né, os números e problemas que vão ser apresentados. Situações didáticas, né? O que a gente vai mostrar para ele, como é que a gente vai trabalhar isso aí. Contar, quantificar e representar números através do jogo Monte de 3, resolver problemas advindos do jogo, com contexto de problematização, sistematizando os conceitos de juntar, acrescentar e comparar, né? Refletir sobre algumas situações de registro, tá? Os recursos que nós vamos utilizar são cartas do jogo impressa, para cada grupo 200 palitos em média, um projetor, que é para a gente colocar as regras, né? As regras das atividades de registro, atividade principal e o raio-x impresso. E como é que a gente vai avaliar esses alunos, né? Verificar se o aluno é capaz de utilizar os meios lúdicos para desenvolver o raciocínio e realizar problemas. Tá? Atividades em grupos e individuais para medir a capacidade do aluno com conhecimento numérico em situações problema. Né? Temos como referência aí a BNCC e a Nova Escola com a sua publicação. Boa tarde, vim hoje aqui apresentar o nosso plano de aula do estágio curricular supervisionado nos anos iniciais no ensino fundamental, como a orientadora a professora Merilene Queiroz. Como componentes, Márcia Alves, Sara Andréa Lô, Vanessa Prado e Tatiana Martins. Aqui o plano de aula, conforme foi solicitado no AVA. Plano de aula.
a professora. Foram todas as componentes do grupo, né, do quarto ano. Componente curricular, ciências, turma, quarto ano. Carga horária, 50 horas aula. Objetos do conhecimento, identificar alguns materiais que não são solúveis à água. Habilidades a serem trabalhadas. EF04 CI01. Identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo a composição. Competência. Diferenciar quais materiais podem ou não ser dissolvidos em água. Situações didáticas. Como se formam as ligações químicas? O que é preciso ocorrer na molécula de um composto para ele se ligar ao outro? Essas são perguntas comuns entre os alunos, mas sempre que o professor transfere conhecimento só no papel, de forma abstrata e imaginária, as explicações mais simples parecem gerar mais dúvidas. Recursos. Preparar um kit para cada grupo de 4 ou 5 alunos contendo 7 copos transparentes, com água e os seguintes materiais: óleo, farinha, pó de café, serragem, leite em pó, sal, areia, uma colher para medir e mexer, e um relatório que será completado pelo grupo. A avaliação será feita. Responder aos questionamentos da professora sobre o que pode ou não ser solúvel em água. A análise do comportamento dos alunos sobre a curiosidade através do experimento proposto. As referências foram da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, pelo site Plano de Aula Nova Escola, Água dissolve todo tipo de material, e pelo livro da Líria Alves, Água dissolve tudo. Trabalho apresentado para a disciplina de estágio curricular supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental, orientado pela professora Merilene Queiroz, da aluna Vanessa Prato da Fonseca Carvalho. Aqui mostra, o formato do plano de aula que a gente fez para a disciplina, tá? Plano de aula, professora Vanessa Prado, componente curricular matemática, turma 4º ano, carga horária de 50 minutos. Qual o objeto de conhecimento? Resolução de situações, problemas de adição no contexto do jogo. Habilidades serem trabalhadas. De acordo com a BNCC, é compor e decompor números de até 2 ordens por meio de diferentes adições com suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo, e também para resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até 2 algarismos, com o significado de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias de forma de registro pessoais. Como competência, temos valorizar o conhecimento de problemas e aprender a juntar, acrescentar e comparar. Situações didáticas: contar, quantificar e representar números através do jogo Monte de 3. Resolver situações, problemas advindas do jogo, como o contexto de problematização, sistematizando os conceitos de juntar, acrescentar e comparar. E refletir sobre algumas situações de registro. Recursos: vamos utilizar cartas do jogo impresso para cada 200 palitos em média para cada grupo, um projetor, regras, atividade de registro, atividade principal e raio-x impresso. Como avaliação, vamos verificar se o aluno é capaz de utilizar dos meios lúdicos para desenvolver o raciocínio e realizar problemas, Atividade em grupo, individual, para medir a capacidade do aluno com conhecimento numérico em situações problemas. Como referência, temos aí a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e o site da Nova Escola, o que nos auxiliou a fazer o nosso plano de ação, plano de aula. Muito obrigada. Da BNT. Nesse plano, eu venho com a proposta do ensino da história, onde professora Tatiana Martins, o componente curricular História, turma 4º ano, e a carga horária da aula é de 50 minutos. Os objetos de conhecimento dessa aula são sobre a cultura africana e suas raízes culturais, a compreensão dos conceitos
de escravidão e liberdade. As habilidades a serem trabalhadas é a habilidade EF04HI17, que fala que é sobre refletir as diferentes formas de contribuição dos negros, africanos e dos indígenas na formação da cultura brasileira, e a partir da análise de diferentes formas documentais, que são fotos, artefatos, documentos e obras literárias, dentre outras possibilidades. A competência trabalhada vai ser valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Situações didáticas. Compreender a história das raízes e da cultura africana e de todas as suas culturas. Produção de textos sobre o processo de escravidão e a resistência dos indígenas e africanos. Será exposto um varal com todas as leis que favoreciam os negros para um debate com os alunos, para que cada um possa dar o seu ponto de vista sobre o tema abordado. Os recursos que serão utilizados serão folhas A4, lápis, textos impressos e o livro didático. Avaliação. Participação do aluno na sala de aula, exercício de fixação, trabalhos feitos em sala de aula e a participação principalmente na hora dos debates. As referências eu tirei da BNCC e do livro Viver Valores e História, do 4º ano da autora Maria Amélia Vieira e Ruth Galvão. Olá, sou Márcia Alves de Souza Araújo. Vou apresentar meu trabalho da disciplina de estágio Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Minha professora orientadora Merilene Queiroz. Vou mostrar para vocês como se faz um plano de aula segundo as normas da BNCC. Plano de aula. Professor Márcia Alves, componente curricular português, segmento, ano, turma, 4º ano, carga horária 50 minutos. Objetos de conhecimento, identificar sinais de pontuação, agudo e circunflexo. Habilidades trabalhadas, código EF, Ensino Fundamental, 4º ano, Língua Portuguesa, 4ª unidade. Usar acento agudo ou circunflexo em paroxítonas terminadas em I, S, L, R, ão, S. Competência, compreender as regras dos sinais de pontuação, agudo e circunflexo. As situações didáticas, compreender em que momento será usado os acentos agudos e circunflexos em palavras paroxítonas. Produzir quebra-cabeça de forma lúdica, com letras e sinais, para montar palavras paroxítonas. Convidar alunos no quadro e pedir que eles escrevam 5 palavras com acento agudo e 5 palavras com acento circunflexo. Os recursos utilizados nesta aula será quebra-cabeça com palavras e acento agudo e circunflexo, material pessoal do aluno, lápis, caderno, borracha. Avaliação. Verificar por meio das atividades, observações e perguntas se o aluno identifica os sinais agudo e circunflexo e sua posição na palavra. Separar grupos de alunos e pedir ao grupo para apresentar 30 palavras com acentos agudos e 30 palavras com acentos circunflexos. Aí estão minhas referências, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, atualizada, e o livro que eu utilizei, da Maria Clara Medeiros, Língua Portuguesa, 4º ano, Formando Cidadãos, Sistema Integrado de Educação. Muito obrigada pela atenção.